Buon dia, buongiorno a tutti. Un piacere nuovamente stare qui nesse momento che già virò quasi un momento, un incontro mensale da Camera di Commercio Italiana do Rio Grande do Sul. Oggi, antes di apresentar, di introduzir o nosso argumento do nosso webinar e os nossos fantásticos palestrantes, queria fazer uma mini contextualização. Exatamente, hoje é o nosso quarto webinar, o quarto esforço, né, que a Câmara está proporcionando para os nossos associados e para também quem não é associado. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez o protagonismo das empresas que são os palestrantes e que colocam o próprio know-how à disposição e que colocam a própria energia e a própria vontade de ajudar os demais, tanto da Câmara quanto que não sejam somente da Câmara, para que em prol, né, dos negócios, em prol do sucesso. E o argumento de hoje, o webinar de hoje, é um argumento bem espinoso, bem interessante seguramente e muito importante, que é a reforma tributária. Então, como preparar a sua empresa para um novo sistema. Essa é um encontro, uma oportunidade que a gente tem para compreender as principais mudanças previstas. Vamos lembrar que daqui a pouco vai entrar em vigor, mas a gente já está vivendo essa reforma, na verdade. Então, entender e aprender um pouquinho sobre os desafios da adaptação às novas oportunidades para as empresas brasileiras e italianas que atuam no nosso comércio, na indústria e nos serviços. Então, é um momento de informação qualificada, como disse antes, os palestrantes que a Câmara de Comércio convida são todas pessoas que têm o know-how, que têm a expertise e, sobretudo, têm também a disponibilidade em compartilhar o próprio conhecimento em prol do nosso coletivo. Então, é uma experiência, é um momento que todo mundo tem que aproveitar e sublinhar e valorizar. Hoje temos então, não vamos perder tempo, porque eu gostaria que no final tivesse um espaço bom para perguntas e respostas, pois imagino que vão ter muitas. Então, eu vou apresentar rapidamente os nossos palestrantes. A primeira é a Priscila Dadalt, da ERS Contabilidade. Ela é administradora e sócia da empresa há mais de 17 anos. É um escritório que tem mais de 29 anos de atuação em Porto Alegre e consta com mais de 50 colaboradores. Ela atua na gestão estratégica do escritório, no atendimento a clientes de diversos setores, com foco principalmente em planejamento tributário, governança e suporte à tomada de decisão empresarial. Então, bem-vinda, muito obrigado, Priscila. Com a Priscila, sempre da RS Contabilidade, teremos hoje a Daniela Baseggio, que é gerente especialista tributária. Ela é contadora, é gerente especialista tributária da RS Contabilidade há bastante tempo e tem uma pós-graduação na área tributária. Atua no acompanhamento técnico de operações fiscais complexas, conduzindo análise de regime de tributação, planejamento e compliance fiscal para empresas de diferentes portes e segmentos. E para nós ter um panorama, uma visão mais completa e assertiva, a gente convidou Leandro Caon. Leandro Caon é advogado e sócio da Dupont Spiller Fadanelli Advogados, estúdio de Caxias do Sul, é graduado pela Universidade de Caxias do Sul e tem uma LLM, eu confesso que fui pesquisar, é uma pós-graduação lato sensu em Direito Corporativo pelo IBMEC e é pós-graduado também em Direito Tributário Processual pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, foi diretor jurídico da Expo Bento e diretor jurídico da SIC de Bento Gonçalves. Direttore da PAI e Ferbi e professor convidado da Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, nas disciplinas de Planejamento Tributários e Tributos Diretos. Então, com esse time incrível de palestrantes que temos, vamos começar a destrinchar e aprofundar a nova reforma tributária
que tanto estávamos esperando, que está chegando e que está dando medo e entusiasmo ao mesmo tempo, porque eu acho que tem muitas coisas boas para poder ser estudada primeiro e aproveitada no segundo momento. Então, palavras especialistas, Priscila, muito obrigado. Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer a ti, Felipe, a todos os envolvidos na Câmara pela oportunidade de estar aqui com grandes empresas, com pessoas importantes, compartilhando todo o nosso conhecimento nesse cenário que estamos vivendo, que é a reforma tributária. Agradeço também ao Leandro pela participação em conjunto conosco. Eu posso compartilhar minha tela para apresentar alguns slides. Espera que eu estou só compartilhando aqui. Que estão todos enxergando? Certinho. Bom, Sim. então, reforma certinho? Então tá. Então, a reforma tributária, né? Riscos, impactos e oportunidades para as empresas, né? Então, já estamos aí no início dessa transição. Estamos já implementando a reforma do consumo. Tivemos recentemente também a reforma da renda, que é algo bem importante de também comunicar, que já aconteceu e já está implantada, digamos. Primeiro, queria só contar um pouco já, o Felipe fez as honras da casa, mas quem nós somos? Somos a RS Contabilidade, um escritório que esse ano completa 30 anos de existência. Temos mais de 50 colaboradores, 800 clientes espalhados por todo o Brasil. Eu sou a Priscila, eu sou administradora, não sou formada em contabilidade, mas já atuo no segmento contábil há 17 anos. Então, eu já tenho uma grande experiência, né, em atendimento ao cliente, em gerenciamento de tributação também, em conjunto com todo o escritório, com a Daniela. A gente faz bastante reuniões, estratégias importantes. E o nosso objetivo sempre é ajudar as empresas a crescer, a enfrentar os desafios e trazer oportunidades, né? Então, esse sempre foi o nosso legado da empresa. E trabalhando comigo, então, a Daniela, que é uma especialista na área tributária, digamos, uma amante dos tributos, né, Dani? E ela está conosco aí, passando por essa jornada. E ela também é bastante especializada na reforma, assim como nós da IRS, né? Então, desde a reforma tributária, na verdade, desde 2019 já é um projeto grande que vem sendo discutido, né? E em 2013 que começou as discussões no Senado e desde então a gente vem trabalhando, se especializando, então podemos dizer que somos especialistas na reforma tributária. Não temos para onde fugir, né? E como o nosso grande diferencial é esse lado consultivo, então a gente entrou a fundo e vem trazendo já oportunidades para os clientes começarem a pensar na reforma, né? Então a gente até já foi para Brasília, para São Paulo, participamos de grandes mentorias com a empresa Reut, que é uma, não sei se alguns conhecem, mas é uma empresa que o fundador, o Lucas Ribeiro, ele trabalhou junto com o Congresso na Constituição e na definição da alíquota. Então, a gente tem uma grande influência junto com essa empresa para trazer, né, todas essas oportunidades e essas questões da reforma. E por que falar disso agora, né? A gente enfrenta aí grandes empresas que, mas vai, é Brasil, ou vai vir ano de eleição, não vai acontecer. Pelo contrário, já está na Constituição, já tem toda a lei formulada, né? Então, sim, é o momento, porque 2027, a gente estava falando antes, né, Felipe, as empresas que são do lucro real, do presumido, já vão ter o impacto direto. Já estamos passando agora com a adaptação de sistemas, destaque de IBS e CBS, né, que é o novo IVA, já tem que fazer agora, mas 2027 já começa o período de início da reforma tributária. Então, são 5 tributos que vão ser substituídos, né? O PIS e o COFINS, tem a questão do IPI e a CBS e IBS, né? Então, vão ser 8 anos de transição e a gente estima que a alíquota ela vai estar em torno de 28%. Mas aí a gente vai explanar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, o que está mudando agora é a reforma do consumo, como eu comentei, né? Então, hoje a gente trabalha com 5 tributos, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS, o ICS e o ISS, e que vai ser transferido, né, unificado pela CBS, que é os impostos federais, que é o PIS e COFINS, e o IBS, que é uma unificação entre os estados e o município. Então, não vai mais existir
a alíquota do ICMS e a alíquota do ISS-QN. Os estados e municípios já têm o comitê, que já estão unificados para discutir qual vai ser a nova alíquota, né? Lógico que não vai ser uma alíquota única, mas vão ter mais de milhões de alíquotas. A Dani vai explicar melhor depois. Porque cada estado e município vai ter o seu percentual, mas não vai ser um para o estado e um para o município, né? Ter essa unificação que o governo diz que o objetivo é simplificar, mas a gente enxerga que não tem nada de simplificação. A gente conhece o nosso país, infelizmente, né? Temos uma altíssima complexidade tributária e com certeza a reforma não vai vir para simplificar. Pode ser que venha essa unificação e melhore a transparência tributária, todo mundo vai conseguir enxergar o quanto se paga de imposto. Nós somos um dos únicos países do G20 que ainda não tem esse IVA. Então, eu acredito, por um lado positivo, que é importante essa reforma tributária, é importante trazer a transparência, mas a complexidade, pelo que a gente já está estudando, ela não vai ser, né, diminuída. Acho que vai continuar existindo uma grande complexidade. E é o ideal que as empresas contem com bons parceiros da área tributária, da área da advocacia, da contabilidade, consultorias, porque não adianta só a empresa confiar no contador. A empresa tem que saber o que está acontecendo. Eu sempre digo para os meus clientes, vocês têm que entender como é que funciona a tributação, como é que funcionam os impostos, porque isso faz parte, né, da gestão também financeira. Então, esse rapidamente é o cronograma de transição, né? Então, agora 2026 a fase teste, 2027 já inicia, né, a CBS e vai ter o que já vai ter o fim do PIS e COFINS, mas vai ser gradativo. 2028 começa também a parte do IBS e vai até 2032, que é o final, e aí 2033 a ideia é que já esteja a pleno vapor. E qual é o impacto direto nas empresas, né? Os sistemas vão ter que estar totalmente adaptados para emitir as suas notas fiscais, porque vai ser muito difícil ter que emitir de forma avulsa no sistema nacional, que já está unificado. O sistema é complexo para emitir as notas, não é tão fácil. O ideal é que tenha os sistemas, já vai ter que ter toda essa adaptação. A base de cálculo vai mudar, ou seja, vai ser de forma não cumulativo, né? Então, assim, a empresa hoje a gente pensa que é uma cadeia, né? Imposto sobre imposto, e isso não vai mais existir. Então, tu vai poder ter o direito de usar os créditos da cadeia anterior, né, do teu fornecedor da compra, para poder se creditar e diminuir o valor da alíquota, mas tem algumas regras que o crédito ele vai ser financeiro, né? Então, o teu fornecedor tem que ter pago o imposto para te poder te creditar, ou seja, todo mundo vai ser fiscal de todo mundo, né? Porque tu vai ter que conhecer o regime tributário do teu fornecedor, tu vai ter que saber se ele é um bom pagador, tu vai ter que tirar certidões negativas, vai precisar de caixa, né? Porque tu vai ter primeiro pagar o imposto para depois apurar teus créditos, tu vai ter que treinar os teus times também para entender essa questão dos créditos, porque tu vai ter que ter o teu financeiro bem estruturado e provavelmente pela questão da mudança de aumento de alíquota, de caixa, tu vai precisar modificar o teu preço e a tua margem, né? Então é muito importante que as empresas entendam que vai ter que passar por esse período de adaptação de preço, de margem, porque tem empresas que infelizmente não conhecem, não sabem precificar, não conhecem a sua margem efetiva, isso é uma realidade, né? E é necessário fazer toda essa adaptação. A gente entende também que indústria e comércio vão ter um impacto, talvez não tão significativo quanto a área de serviços, né? Então é algo bem importante de se avaliar. E eu trago aqui também a parte de riscos de não se preparar, né? Então, se tu não mapeia a tua cadeia, se tu não mapeia os teus fornecedores, porque daqui a pouco algum fornecedor do Simples, por exemplo, vai te gerar um crédito menor, MEI não gera crédito, né? A questão da folha de pagamento também não gera crédito. Então, se tu não conseguir ter essa visão geral, vai perder dinheiro, vai deixar dinheiro na mesa, né? A precificação, como eu comentei anteriormente também, então tu vai ter que ter uma margem diferenciada, vai ter que aprender a se tornar menos competitivo, na verdade, porque o que que acontece? As empresas do Simples Nacional, por não gerarem tanto crédito, talvez perdam competitividade para empresas de categoria geral, lucro real presumido. Então, é importante também entender bem o seu produto, entender o mercado ao redor, para não perder essa questão da competitividade. Equipe desorganizada, né? Então, às vezes as empresas não entendem o quanto o financeiro é importante.
a parte de compras, a parte de contratos também, né? Então, porque às vezes os contratos, depois o próprio Leandro vai poder falar um pouco melhor sobre isso, tem que prever cláusulas de mudança de valores, de outros tipos de questões importantes de cláusulas, porque daqui a pouco reajustes. Ah, mas não está previsto na cláusula, mas eu vou passar por um período de transição que todos os anos a gente vai ter que fazer uma análise de qual é o melhor regime tributário, porque é uma transição, eu não vou saber qual que vai ser realmente o meu percentual no ano que vem. Será que eu vou ficar no simples? Será que eu vou ficar no presumido? Será que eu vou para o real? Todos os anos vai ter que ter esse ajuste tributário, essa análise, e de repente vai ter um reajuste nos teus honorários e tu vai ter que reajustar o contrato, mas aí o teu cliente não vai aceitar. Então, essa questão contratual ela é extremamente importante. Teremos também a partir de 2028 o split payment, né, que é um sistema que já, em tese, vai splitar na hora da transação financeira, o governo já vai capturar o imposto e tu vai receber o teu valor líquido. Depois a Daniela vai explicar um pouco melhor sobre isso, mas é algo bem importante que seria o fim da tal sonegação, né? Então, na hora que for a transação financeira, o governo já vai ter o imposto retido. Algumas oportunidades, né? Porque eu acho que a gente tem que sempre pensar no lado positivo. O fim da guerra fiscal, porque a tributação no destino vai acabar a complexidade, né? O planejamento vai ficar mais simples, não vai ter mil, de repente, alíquotas enfim, cargas tributárias, né? Não vai mais existir isso. O crédito ele vai ser ampliado, porque as empresas, né, vai ter o crédito financeiro, então todos os teus fornecedores, insumos, tudo que tu compra, né, tu vai poder utilizar de crédito desde que tenha sido pago o imposto, né? Então o crédito ele vai se tornar amplo e as empresas vão poder vender com mais segurança, né, e crescer para quem se prepara, tá? Para quem estiver preparado e fazer mais ou menos tudo aquilo que eu trouxe no slide anterior, vai poder trazer, né, um lado assim mais de adaptação e vender com essa mais transparência para os clientes, tá? Então, por isso que é o ideal momento de revisar o seu regime tributário, revisar a sua estrutura societária, né? Tem a questão também da remuneração dos sócios, a distribuição de lucros hoje, com a reforma da renda, acima de 50 mil por mês, tem uma retenção de 10%. Então é importante tu saber e revisar, se daqui a pouco não vale a pena abrir uma holding, né? Uma holding de participações. Então tem algumas oportunidades societárias para se fazer agora durante este ano de 2026, para que 2027 já esteja completamente preparado e seguro para iniciar a reforma tributária. Então, acho que por onde começar, né, Priscila? Então, acho que mapeia a tua operação, né? Mapeia os teus fornecedores e clientes. Verifique qual é o regime tributário de cada um. Verifique daqui a pouco se eles têm todas as certidões negativas para ver se ele está em dia com o fisco, né? Verifica todos os teus créditos financeiros, né? Avalia junto com a tua consultoria, o teu contador, se realmente tu pode acreditar do que tu tens para ter uma ideia já batendo com a alíquota, né? Importante empresas terem um RP atualizado, a nota fiscal integrada no seu sistema, tá? Para facilitar o teu dia a dia, treinar o teu time, se tu tiver um time financeiro, o teu time financeiro e fiscal tem que saber da reforma, tem que entender de crédito, tem que entender de alíquota, revisar os contratos também, né? Como eu comentei, e é toda essa questão do planejamento societário, principalmente por conta da distribuição de lucros que agora sofrem a tributação. Então, acho que agora eu trago a Daniela, né, para falar um pouco sobre a questão da parte mais técnica, né? E muito obrigada. Por enquanto é isso. Vamos lá? Pode passar, Pri. Então, a gente vai dar uma resumida aqui em como é que fica a emissão de documentos fiscais, né, para esse ano. 2026, a gente até estava trocando uma ideia, né, antes de iniciar a nossa palestra. 2026, a reforma ela já está acontecendo através da emissão de documentos fiscais em período teste. Então, durante o ano de 2026, agora há pouco saiu a publicação do regulamento, então iniciamos a contagem oficial para penalidades serem aplicadas. Então, a emissão de notas para as empresas da categoria geral, então quem é lucro presumido, quem é lucro real, desde 5 de janeiro desse ano, é obrigatório informar os campos relativos a IBS e CBS nos seus documentos fiscais.
saiu um ato conjunto lá da Receita dizendo: olha só, a gente está com um problema aqui para se adaptar. Então, alguns layouts ainda estão em desenvolvimento. Eles acabaram adiando penalidades, né, para quem não tivesse com esses campos preenchidos até 90 dias após a publicação do regulamento. O regulamento saiu agora no dia 30 de abril. Então, esse prazo legal, né, a partir do dia 1º de agosto, as penalidades já podem ser aplicadas, apesar da Receita já ter se manifestado e ter dito que o ano de 2026, o intuito é que ele seja educativo. Como isso só foi dito numa live, né, não é lei, então a nossa orientação para todo mundo, né, para clientes e não clientes, é que adaptem os seus sistemas dentro do possível. A gente sabe que para NFE já é possível emitir as notas de forma correta. Para nota de serviço, o padrão nacional, né, o próprio portal que a Receita Federal disponibiliza, ele ainda não está adaptado. Então, em relação a serviços, não tem como cumprir essa exigência por hora. Para quem trabalha com ERPs, né, que intermediam a emissão de notas no portal nacional, já é possível deixar isso configurado. Então, aos poucos, né, a ideia é que os contribuintes vão configurando e testando seus sistemas para que, quando chegar ali dia 1º de agosto, já esteja funcionando da forma correta. Essa emissão, né, durante o período teste, ela já colabora com o programa de apuração assistida que a Receita Federal disponibilizou. Então, a gente já tem simulações da apuração do CBS dentro desse portal que a Receita disponibiliza. Para essa simulação funcionar, de projeção de débito e crédito, é importante que tanto o contribuinte quanto seus fornecedores preencham nos seus documentos fiscais essas alíquotas de teste. Só assim a gente consegue projetar os impactos da CBS por esse programa da Receita. Para 2027, a gente. Oh, volta um. Para 2027, a gente já vai ter a CBS em carga integral, então, por hora, a gente não tem uma alíquota estipulada. A gente está trabalhando que esse percentual vai ficar em torno de 9%. Então, até nos exemplos que eu vou trazer mais adiante, eu vou estar trabalhando com essa carga de em torno de 9%. Mas, por hora, a alíquota ainda não foi definida e ela já entra em vigor, né, em janeiro de 2027. Então, a tendência é que ela seja publicada em seguida. Em 2027, a gente também vai ter o IPI sendo zerado para situações onde a alíquota ela é até 6,5 hoje. Então, para clientes, né, que são indústria ou importadores que trabalham com o IPI, se o produto tem alíquota hoje até 6,5, em 2027 esse IPI vai ser zerado. Se o produto tiver uma alíquota maior do que 6,5, o IPI vai ser mantido e é isso, né? Então o IPI ele não deixa de existir. Ele foi reduzido significativamente para o ano que vem, mas ele não deixou de existir. A gente tem também, iniciando em 2027, o imposto seletivo. Então, o imposto seletivo, ele vai ser um imposto que vai incidir lá na saída do fabricante de alguns produtos bem específicos. Então, é uma lista bem pontual de produtos que são considerados que prejudicam a saúde, o meio ambiente. Então, bebidas açucaradas, algum que outro veículo está nessa lista, cigarros, armamento. Então, teremos o imposto seletivo, teremos o IPI para o ano que vem e teremos a CBS em carga integral. Durante 2027 e 2028, o IBS, que é o que substitui ali, né, o ICMS e o ISS, ele vai estar num período de testes ainda com aquela carga de 0,1%, ainda em período de teste. A partir de 2029, a gente já começa com 10% da alíquota padrão, que vai ser estipulada para a IBS, e vai aumentando significativamente, significativamente até a gente chegar em 2033 com a carga cheia, e aí a partir daí não tem mais a guerra fiscal que a gente estava falando. E o que que a gente fala de guerra fiscal normalmente é para ICMS e para ISS. Hoje, quando um- uma empresa presta um serviço, acontece muito já o município do prestador quer o ISS, o município do tomador também quer. Então é muito comum a gente ver municípios brigando e quem é afetado com isso é o contribuinte, porque ele acaba tendo que pagar esse ISS para os dois municípios, ou ele vai ter que procurar um advogado e discutir na justiça. Então, acontece muito para os nossos clientes, né,
acabar pagando o ISS para os dois municípios para não discutir. Com a reforma, a gente tem a solução desse problema, porque a regra geral é que o IBS ele vai ser devido para o local de fornecimento ou para o local de domicílio daquele tomador do serviço. Então, a partir de agora, a gente tem uma regra clara em relação a isso. Pode passar, Pri. Então, para a gente falar sobre o split, né? Aqui a gente tem um desenho de como funciona hoje. Então, hoje eu vou fazer uma compra, eu vou pagar lá para o fornecedor. A empresa recebe todo o valor, né, daquela venda ou daquele serviço que ela prestou, e ela recolhe esse tributo no mês seguinte. Isso é como funciona hoje. Existem alguns casos que o caixa apertou, né? Às vezes a primeira decisão que o contribuinte tem é: eu não vou pagar o imposto, depois eu parcelo, o juro é baixo, o juro é menor do que eu ir tomar um empréstimo no banco. Então, hoje isso acontece. Com a reforma, pensando que o split payment seja obrigatório, até para a gente atualizar esse panorama, atualmente, para 2027, ele vai ser facultativo. Então, empresas que quiserem aderir, podem aderir, mas não é obrigatório. A ideia da Receita é que ele se torne obrigatório justamente pela lógica de eles terem garantia do recebimento desse tributo. Como é que vai funcionar com o split? O cliente faz o pagamento lá pela plataforma digital que ele fizer a compra ou pela máquina de cartão de crédito, e o sistema ele vai separar de forma automática o que vai para o fornecedor e o que vai para o imposto. Então, no momento da compra, a Receita já recebe o valor do imposto, que hoje ela só está recebendo no mês seguinte ou às vezes nem está recebendo. A não cumulatividade plena, né? Isso é uma das vantagens da reforma. Hoje a gente tem muita burocracia em relação ao que dá crédito de ICMS, não é a mesma coisa que dá crédito de PIS/COFINS. A gente tem legislações bem diferentes uma da outra. Então, a ICMS permite um pouco mais de crédito, PIS/COFINS um pouco menos. A gente tem ali dois regulamentos para estar cuidando. Da parte do IBS e CBS, apesar deles estarem com dois regulamentos, eles seguem o mesmo critério de cálculo. Então, o que gerar direito a crédito de IBS gera direito a crédito de CBS, e isso acaba facilitando um pouco mais o dia a dia. Além disso, a gente tem muitos itens que hoje são classificados como de uso e consumo, mas que sem esse item, a empresa não consegue trabalhar. Eu preciso ter alguém lá no meu administrativo, então eu preciso ter computadores, por exemplo, que hoje não geram direito a crédito na operação, mas que com a reforma passam a gerar direito a crédito. O crédito ele foi ampliado, mas com aquele pequeno detalhe, né? Eu só vou poder tomar aquele crédito se o fornecedor ele pagar aquele imposto, né? Então, a partir de agora, um fiscaliza o outro, né? Para a dona Receita ter menos trabalho. Aqui eu quis trazer exemplos, né? Para a gente poder visualizar isso no formato de números, né? O custo de aquisição antes e depois da reforma. Então, hoje, no lucro real ou presumido, quando eu vou fazer uma compra, né, de uma empresa desses regimes, o valor da mercadoria é R$ 1.000, eu vou ter um ICMS, PIS, COFINS destacados. Esses impostos, eles são recuperáveis. Então, o meu custo nessa aquisição, pensando que já estou no regime não cumulativo, vai ser de 787,50. Pensando no novo formato com o IBS e CBS, qual é a lógica, tá? E isso os contribuintes precisam estar cientes para poder exigir isso do fornecedor, porque o fornecedor ele pode partir calculando no novo regime sem tirar os impostos antigos do preço. Então, é importante fazer essa conta, tirar os impostos antigos, para garantir que o novo cálculo de IBS e CBS ele parta do valor já sem os impostos velhos. Então, 787,50, vou incluir aqui IBS e CBS. IBS e CBS eles vão ser recuperáveis também. Então, o meu custo de aquisição seria de 787,50. Eu não tive alteração no meu custo de aquisição, considerando que eu parti aqui do valor líquido, já sem os impostos antigos. Esse cenário aqui, ele não é tão comum.
A gente teve esses números iguais porque a gente está falando aqui de uma empresa que hoje já está no lucro real, já está apurando pela não cumulatividade. Mas se a gente fizer esse comparativo para uma empresa de lucro presumido, que hoje ela não tem esse crédito de PIS e COFINS, e ela vai passar por esse imposto, já teria uma diferença nesse custo efetivo. Deixei aqui a opção, né, de qual é o custo efetivo da compra sem o crédito. Por quê? Porque se esse fornecedor ele não fizer o pagamento aqui de IBS e CBS, o custo de aquisição ele aumenta, porque eu paguei IBS e CBS na minha compra e isso não vai me gerar crédito. Então, eu teria um custo de aquisição de R$ 1.008. No Simples Nacional, aqui do ladinho, como é que funciona hoje? Considerei aqui que uma empresa do Simples, ela vai estar comprando de outra da categoria geral. Então, a empresa da categoria geral, ela vai destacar lá na nota dela ICMS, PIS, COFINS, e a empresa do Simples, ela não vai ter direito a crédito desses impostos. Então, o custo de aquisição vai ser exatamente o valor que ela pagou, os R$ 1.000. Enquanto com o IBS e CBS, se essa empresa, né, optar por recolher o IBS e CBS fora do Simples Nacional, ela pode pegar crédito desse IBS e CBS, e aí com isso ela teria um custo de aquisição menor. Custo de aquisição, 787,50, enquanto que se ela optar por recolher todos os impostos dentro do Simples Nacional, o custo ficaria de 1.008. Um pequeno aumento aqui, não é nada muito significativo. Agora, quando a gente não atualiza esse valor da mercadoria, tirando os impostos antigos do preço, o aumento na carga é muito maior. E é essa jogada, né, que todas as partes têm que estar preparadas, né? Porque não acho que seja uma maldade do fornecedor, acho que às vezes é falta de informação mesmo, porque se tu não tira os teus impostos antigos aqui, tu acaba repassando o teu valor atual mais os novos impostos, né? E isso pesa para quem está adquirindo. Aqui, então, como é a venda, um antes e depois para a gente. Então, como é a venda hoje de uma empresa do lucro real, lucro presumido? Ela vendeu um produto aqui por 1.500, ela tem ICMS, ela tem PIS e COFINS, a receita líquida dela, então, tirando o que ela pagou de impostos, ficou em 1.181,25. A partir disso, a gente precisa incluir os novos impostos, pensando no novo regime, e a gente chegaria num preço para o nosso cliente de 1.512, enquanto hoje ele está pagando R$ 1.500. Então, o repasse aqui da carga, se a gente partir de novo do preço líquido, ele não é tão significativo e ainda tem aquele pró de o meu cliente, ele é do Simples Nacional, ele é do regime geral, preciso olhar para esse aspecto porque dependendo do regime dele, esses 330 pode não ser um custo para ele, pode virar um imposto recuperável e aí reduzir o custo daquela compra. E aqui o Simples Nacional, então, como é que funciona? Hoje no Simples, a alíquota ela é definida com base no faturamento dos últimos 12 meses. Então, aqui eu estou presumindo, né, uma empresa de comércio que esteja numa faixa de faturamento ali que paga seus 10% de alíquota. Então, a receita líquida aqui dela para uma venda de R$ 1.500 ficaria 1.350. Enquanto que, se ela optar por recolher IBS e CBS fora do Simples Nacional, que isso é uma opção que vai ser feita agora, em setembro desse ano, com efeitos para o ano que vem. Então, caso ela opte por recolher IBS e CBS fora, da guia do Simples dela, o custo de aquisição dela ficaria não, aqui em relação à venda ficaria 1.824. Aí aqui eu trouxe o exemplo, né? Ah, meu preço de venda é 1.425. Se eu optar por recolher IBS e CBS fora do DAS, o DAS ele cai para metade, então daqueles 10% em torno de 5 eu tenho de redução porque eu vou pagar esses impostos fora do regime. Eu entendo perfeitamente que são cálculos complexos, né? E a função do contador nisso é justamente trazer cenários, trazer estudos para o cliente, olhar para aquela operação em específico, né? A gente não trabalha com nada automático e replicado, né? Então a gente olha para aquele cliente, olha para o produto dele, para o principal produto, para o principal cliente, para o regime tributário daquele cliente, daquele fornecedor, para poder montar um cenário que de fato faça sentido. Pode passar, Pri.
Então, aqui para a gente resumir o que que a gente teve de alteração para o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele ainda existe, ele pode continuar no formato que ele está hoje, recolhendo todos os impostos dentro do DAS, assim como ele também pode optar por recolher IBS e CBS fora do DAS e manter o restante dos impostos dentro da Guia do Simples. A gente vai ter uma mudança de RBT12 para o ano que vem. Então, a partir de janeiro, o RBT12 vai ser os últimos 12 meses do mês anterior ao período de apuração. Isso está sendo feito, essa adaptação para o ano que vem, justamente para que as empresas do Simples possam informar nas suas notas fiscais qual é o percentual de IBS e CBS que elas pagaram no seu DAS. Para quê? Para que na hora de fazer o split payment na empresa do Simples Nacional, a Receita consiga ler no XML qual é o percentual de IBS e CBS que ela vai splitar. Só para a gente relembrar, né? O split é aquele desconto. Então, no momento do pagamento, a Receita já pega a parte do imposto que é dela e vai direto para ela, e o que é do fornecedor é encaminhado para o fornecedor. Pode passar, Pri. Eu queria só fazer um adendo importante, aqui a questão da que às vezes algumas empresas do Simples podem perder a competitividade justamente por isso, porque a empresa do Simples que optar no modelo atual, recolhendo todos os impostos dentro do DAS, inclusive BS, CBS, eles vão repassar um crédito muito pequeno em comparação se caso a empresa optar pelo Simples híbrido, que a gente chama, que é recolhendo o IBS, CBS como se fosse lucro real ou presumido. Então, a importância de avaliar os seus fornecedores justamente por isso, e as empresas do Simples também elencar essa questão de daqui a pouco optar por um simples híbrido por conta dos seus clientes, né? Se vai gerar crédito ou não. Então, aqui é um adendo bem importante que eu quis fazer, Dani. Bem importante a tua colocação, porque muito acontece para a gente de nos perguntarem: ah, mas então é claro que para o Simples Nacional vale a pena continuar no Simples Puro. Não é claro. E eu vou responder o porquê. Eh, Se eu compro só de fornecedores da categoria geral, esses fornecedores eles vão me repassar os 28% de IBS e CBS. Se eu estou no Simples Puro, isso é custo para mim. Será que eu consigo suportar esse custo hoje na minha operação? Eu vou ter que olhar para a minha margem. Eu consigo aumentar o custo em 28% e manter o preço que eu tenho hoje? Ou eu vou precisar repassar isso? Se eu- E aí aqui entra a parte do estudo de impacto. Ah, olhei para o meu fornecedor ele vai repassar ali para mim os 28%. Eu preciso olhar para a minha operação. Faz sentido eu assumir isso como custo? Ou talvez eu optando pelo regime híbrido, apurando ali um crédito desse imposto que o fornecedor vai repassar, não seja mais vantajoso eu apurar IBS e CBS como uma empresa da categoria geral. Então, para esse ano, é indispensável, né? Nem tem o que se falar. A gente precisa fazer, sim, muitas análises, estudo tributário, planejamento. Eu preciso simular cenários para ver qual é o melhor. Não tem. Se alguém disser para vocês, não, Simples Nacional é claro que tem que recolher tudo dentro do DAS. Não, não existe. Não existe nada óbvio aqui. A gente precisa analisar a operação, entender de quem tu compra, se tem a opção de comprar de outros fornecedores ou não. É estratégia. Tu quer falar sobre a reforma da renda? Quer que eu explique? Não, pode ir, Dani, tá contigo. Tá. Então, falando sobre a reforma da renda, a Pri já deu uma palhinha ali antes. A reforma da renda é um projeto paralelo à reforma do consumo, que foi o que a gente falou até aqui. Então, na reforma do consumo, a gente está falando em mexer em impostos que incidem sobre o consumo. No caso, PIS, COFINS, o ISS, o ICMS. Reforma da renda é um projeto que já está acontecendo, já está com vigência nesse ano. Então, a gente até já tem que ter tomado estratégias para isso. Se não tomou, ainda dá tempo, né? É importante sempre a gente estar a par do que está acontecendo para poder tomar as atitudes. A reforma da renda ela foi amplamente divulgada pela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mês. Então, todo mundo deve ter visto ali na mídia, né? A reforma da renda ela traz a isenção para rendimentos até 5 mil. Além disso, ela traz a tributação sobre dividendos pagos de uma pessoa jurídica para uma pessoa física no mesmo mês, acima de 50 mil. Então, se eu sou sócio de uma empresa, né, eu, pessoa física, sou sócia de uma empresa, e essa empresa pagar para mim 50.001 reais, eu já vou sofrer a retenção de 10%.
A retenção é o mesmo que acontece lá na nossa folha de pagamento. Então, é descontado um valor que é repassado para a Receita Federal, e se ele não for devido, ele é devolvido por restituição lá na declaração de ajuste anual, que é feita lá no ano seguinte. Então, se hoje eu receber esses dividendos, eu vou sofrer a retenção, e quando eu for entregar minha declaração lá em março, abril, né, do ano que vem, eu posso ter uma restituição. Mas não é interessante a gente deixar a Receita trabalhando com o nosso dinheiro por tanto tempo, né? Então, é importante a gente ter estratégias aqui, né? A gente avaliar quais são as projeções e pensar com cuidado num cenário, porque 10% de retenção acaba sendo bem pesado, né? Então, um rendimento de 50 mil, eu estou falando de um desconto de 5 mil reais na fonte. Enquanto se eu pagar 49.990, eu não tenho retenção nenhuma. Mas pensando que eu paguei 49.990, eu não tive retenção de 10%, o que que pode acontecer lá no ajuste anual? A pessoa física que ela tiver rendimento superior a 600 mil no ano, então de 600 mil até 1.200.000 eu tenho um aumento de alíquota de forma progressiva. A partir de 1.200.000 de renda no ano, a alíquota é 10% a mais, né, o adicional de imposto de renda, mas nessa faixa de 600 mil até 1.200.000, eu tenho alíquotas progressivas conforme a minha renda. E ali eu vou ter esse valor a complementar no meu ajuste anual. Tem uma possibilidade aqui, então, empresas que tinham lucros apurados até 2025, então eu tinha lá no meu balanço lucros acumulados que eram de anos anteriores. Esses lucros acumulados, desde que eles tenham uma ata registrada lá em órgão oficial que cuida daquela pessoa jurídica, então, pensando em empresas comerciais, né, eu tenho uma ata registrada na junta comercial deliberando que eu tinha um lucro acumulado que é referente a anos anteriores e ele pode ser pago até 2028 sem a incidência dessa nova regra. Então, essa é uma janela de transição que a gente chama. Aí, sobre reforma da renda, era esses os meus pontos. E é isso então, gente. Muito obrigada. Não vou mais tomar o tempo de vocês. Já passou bastante. Deixar um espacinho agora para o Leandro conversar Fazer sobre. suas considerações. Bom dia, então. Bom dia, Felipe. Obrigado aí pelas boas-vindas, né? Eh, Bom dia a todos aí que nos acompanham também nessa webinar. Bom ouvir aí a Priscila e a Daniela, que a gente, nos estudos que a gente fez, a gente vai chegando nas mesmas conclusões, né? E eu fiz algumas anotações aqui, enfim, mas como a Daniela e a Priscila comentaram, no nosso universo, né, de cobrança tributária, se a gente dividir ele, a gente está falando uma reforma do consumo. Então, num dos quadrantes, a reforma de consumo, substituindo PIS e COFINS, CBS, sai o ICMS e o ISS para o IBS, né, as questões do IPI com imposto seletivo. No outro quadradinho aqui, a gente tem a renda, não? Então, qualquer renda, seja do CNPJ ou seja do CPF, tem também essa cobrança e, paralelamente à reforma tributária, veio também a reforma da renda, como falado para a Daniela agora no finalzinho. E tem mais aquela discussão dos 10% do lucro presumido, então mais um pouquinho da renda, né? Lembrando que lá em 95, se eu não estou enganado, quando tornou isento, né, a tributação do dividendo, foi aumentada um pouquinho a tributação da contribuição social no CNPJ, mas agora não baixou, só aumentou, né? Então fica mais dura ainda a vida empresarial, né? No outro quadradinho aqui a gente tem as contribuições previdenciárias, né? Seja para se aposentar, seja as obrigatórias lá da empresa, e finalmente os IS, né? ITBI, ITCMD, né? Transfere imóvel, tem ITBI, causa mortes, doação, tem o ITCMD, o IPTU, o IPVA, todos os IS aí estão num quadradinho aí. E nesse universo aí, né, que a gente veio acompanhando os clientes aí nessa maratona de como aprender, reaprender a fazer os negócios hoje em dia, né? Porque a gente vai
a gente está numa tributação hoje, né, num sistema tributário onde o sistema é por dentro, né? A gente paga várias vezes tributo sobre tributo, impostos, tributos em cascata, né? E a gente vai ter que reaprender a, como vocês comentaram, a precificar, né? A Priscila falou de margens, né? Então a gente vai ter que reaprender a fazer negócios, né? E não é só ligar lá para o contador, né? Para o pessoal da contabilidade, departamento fiscal, quanto é que eu vou pagar de CBS? Não, todos os setores vão ter que estar envolvidos, né? Eu lembrei ali quando no slide do impacto inicial ali das empresas colocado, a nova lei, então, a lei da CBS, IBS, e agora a regulamentação também reforçou que chegou no início desse mês, tem um ponto importante, mais um ponto importante, que a Receita Federal e o Comitê Gestor, enfim, estão instituíram um cadastro único e um cadastro único integrado e sincronizado com o CPF, CNPJ e os imóveis. Então, esses três cadastros, eles vão estar envolvidos. Então, o dono da empresa vai estar conectado com o CNPJ pode estar conectado com, com o CPF, imobiliário, de tal modo que tudo vai estar sincronizado, seja para a União, seja para os municípios, seja para o ambiente estadual, justamente para verificar a ocorrência de um fato gerador de tributo que não foi declarado, enfim, né? E, inclusive, esses cadastros, né, como fins de governança de dados, enfim, eles têm que estar sempre corretos, até, né, Daniel, com relação às questões das emissões de notas fiscais, qualquer erro na emissão da nota fiscal pode gerar uma autuação, né? E essas autuações a gente viu aí no regulamento, enfim, que podem ser significativas, né? Uh, a questão a questão contratual, né, que a Priscila comentou, né, hoje, e aí abre um leque, né, contratos imobiliárias, né, ou a holding, né, que a Priscila falou, né, hoje uma tributação numa holding imobiliária, PIS e COFINS é 3,65, né, por cento no lucro presumido, vai poder passar 28%, né, numa alíquota de CBS e IBS. Tudo bem que tem as reduções, né, de compra e venda de imóvel, ou locação tem as reduções, mas mesmo assim tem um aumento de carga tributária, né? E aí a negociação do contrato, né? A gente vai ter um contrato a longo prazo, a gente tem um contrato hoje que incide PIS e COFINS, a partir de janeiro nós vamos ter um contrato que morre o PIS e COFINS e entra a CBS, né? Mas não tem ainda o IBS e a incidência do IBS. Então, quem é que vai absorver esse custo tributário, né? Então, a revisão dessas cláusulas contratuais, né? Ah, aí eu lembro aqui o setor de compras de uma empresa, né? O setor de vendas, né? Bom, se eu compro um produto significativo cujo IPI vai zerar, né? Mas vai incidir o IS, né? Naquela questão do imposto seletivo sobre bens minerais, ele vai acabar sendo custo para mim, né? E qual vai ser o impacto desse custo na formação do preço, né? Se eu tenho um fornecedor que vive de incentivos fiscais, né? A Daniela falou, a Priscila falou do fim da guerra fiscal, né? Agora, se eu tenho uma cadeia, né, de consumo, né, de fornecimento de produtos para mim que vive de incentivos fiscais, os incentivos fiscais vão até 2032. E qual vai ser o impacto nisso, né? Será que eu vou ter aumento do preço no meu fornecimento de produto? Eu vou conseguir fazer o repasse, né, do preço para o meu serviço, né? Eu costumo dizer, em algumas conversas que eu tive aí com os clientes, que esse período de transição é uma espécie de purgatório, né? Eu acho que lá em 2033 a gente vai chegar no céu prometido ali da reforma tributária, né? Simplificação, né? Eh, a menos brigas, né, discussões tributárias, né,
Eu acho que interpretações. a promessa era essa, né? Menos É, brigas e menos discussões. Mas hoje a gente já está discutindo, ah, CBS e IBS deve compor a base do ICMS? Né? pois é, Os estados estão dizendo que deve, mas aí a gente isso. discutiu há tanto tempo, né? Tem teses, né, e tudo mais, dizendo que o imposto não deve compor a base de outro imposto. E agora, mesmo a É, reforma tributária vindo, a gente vai seguir discutindo isso, né? perfeito. E é esse, esse o tempo de transição, esse período de transição onde morre CBS, morre PIS e COFINS, entra CBS. Aí depois, lá a partir de 29, né, vai morrendo devagarzinho, devagarinho o ICMS e vai entrando o PIS, o IBS, né? Principal tributo estadual, principal tributo municipal. Qual vai ser o comportamento dessa questão? Os estados ou os municípios vão perder receita, né? E aí, nessa questão, como a Daniela muito bem lembrou, esse aclaramento já devia estar na mesa, né? Da não tributação, porque a Constituição diz que o novo sistema tributário, um tributo não incide no outro tributo, né? Mas a gente vai estar nesse período de transição convivendo com dois sistemas tributários, por fora e por dentro, né? Como, né, o empresário vai ter que se apoiar calcular os preços, né? Em cada ano dessa convivência dos novos tributos, né? Ainda, né, nessas questões contratuais, né, vocês comentaram a questão dos fluxos de caixa em razão do split payment, né? Se eu tenho um fornecedor importante, né, mas a gente sabe que ele é um fornecedor que, por questões, enfim, empresariais, ele parcela muito tributo, né? Futuramente não vai ter mais um parcelamento de tributo, justamente porque na hora da divisão de pagamento do split o que é do fornecedor vai para o tribunal, para o fornecedor, e o que é do governo, né, da parte tributária, vai ser splitada, né, dividida lá para o governo. Então, não vai ter inadimplência tributária no futuro, né, mas vai poder ter um problema de fluxo de caixa, né? E como a gente vai negociar isso, né, com os contratos? Ah, eu vou impor que eu vou recolher o tributo justamente para mim ter o crédito, né? O crédito só vou conseguir se efetivamente houver o pagamento, né, lá atrás, na operação. Mas se for um cliente, um fornecedor que é essencial para mim, eu não tenho substituto, né? Talvez o setor lá de compras, os insumos lá vai ter que diversificar a compra desse produto necessário, ou eu vou ter que negociar com ele, né? Enfim, né? Mas vai ser uma dor aí que a gente vai ter que, os empresários vão ter que superar também com essa questão. Deixa eu ver o que eu mais escrevi aqui. A questão da não cumulatividade, como tu falasse, é importante, mas desde, né, crédito amplo, né? Tem algumas exceções lá do uso e consumo, né, que acredito que vai ter menos discussões de interpretativas relacionadas a isso também, mas sempre o crédito vinculado ao pagamento. A questão da tributação do destino também, né? Se eu montei uma operação, né, com base em incentivos fiscais, talvez a partir de um determinado momento já não vai ser muito interessante, vai ser mais interessante eu ter minha operação perto do meu cliente, né? Porque a logística, né, os contratos de logística vão ser a logística da empresa vai ser tão importante quanto planejar as questões tributárias, né? Porque aonde eu fabricar e conseguir entregar de forma rápida para o meu cliente, enfim, né, para o meu consumidor, vai baratear o custo final do preço, né, do produto, né. Deixa eu ver mais o que eu escrevi aqui. Ah, nessa questão aí que a gente que a gente conversa, que não é só uma responsabilidade do departamento fiscal, né?
o dono, né, o comitê executivo, ele tem que mensurar, com auxílio, né, de todo mundo, né, mensurar os impactos no negócio, um projeto já aprovado, né, tu falasse do crédito amplo, né, eu compro uma máquina agora, que de repente lá o PIS e COFINS eu vou ter um crédito parcelado, ou compro em janeiro com crédito imediato, né? O local da expansão, se eu tenho um projeto já vou expandir a minha empresa, eu vou expandir aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, né? Que a gente quer que os empresários tenham atividade aqui, mas talvez possa ter alguns outros negócios em algum outro lugar, né? A área contábil, né, tributária de custos, né, tem que preparar, a Priscila colocou lá no início, né, as questões das pessoas, né, todo mundo tem que estar envolvido, nos estudos, né, da reforma tributária, né. O setor de compras, né, como a gente falou, né, renegociar todas as questões contratuais, né, a, negociar cláusulas, né, capacitar as equipes, né, definir se vale a pena a questão do fornecimento, né, compra localmente, importa o produto, enfim, são várias variáveis que o empresário vai ter que pensar e como eu falei no início, a gente está no momento de aprender a refazer os nossos negócios, né? Os empresários vão ter que reaprender a refazer os negócios em razão desse novo sistema tributário, né? A questão comercial, né? Nos contratos, né? A formação do preço, né? Os descontos que vão dar, né? A nova legislação prevê, é desconto, é bonificação, enfim, tem a questão de conceitos, né? As políticas comerciais, né? Também como é que vão ser. Aí a questão do jurídico, né? Dos departamentos jurídicos ou as assessorias, né? Revisões dos contratos, né? As novas teses que estão surgindo, que podem surgir, né? Como tem, se eu não me engano, quando foi instituído o comitê gestor, na lei que instituiu o comitê gestor, tem um passo ali, tem um artigo aí que dispõe que o ente, né, União, Estado ou município que começar a fiscalização vai ter direito a ficar com a multa e os juros incidente em eventual auto de infração nessa operação. Isso significa o quê? Pode significar que a gente vai ter um aumento de fiscalização, né? Pode, né? Até a regulamentação que veio esses dias fala que o ambiente de compartilhamento de dados entre União, Estados e municípios vai ser por inteligência artificial. Então, ele vai detectar inconsistências entre CPF e CNPJ, né? De modo que, abrindo lá o ECAC, o novo portal que tenha, vai estar lá piscando algumas notificações. Vocês vejam que em algumas conversas que eu estive participando, alguns comitês que eu estive participando, a gente pode chegar no momento, ou vai chegar nesse momento, onde é o seguinte: se um CPF ou uma empresa é proprietária de um pavilhão, né, um pavilhão industrial, comercial, e está alugando para um outro CNPJ, né, ali, ou está alugando um outro CNPJ, o município vai saber que no cadastro imobiliário aqui a gente tem um CNPJ proprietário do imóvel e outro CNPJ que tem um alvará de licença para operar nesse pavilhão que não é dele, né? E esse pavilhão tem os conceitos de valor de mercado nas questões imobiliárias, né? E esse pavilhão, talvez o valor de mercado vai ser 100, né? 100 dinheiros ao metro quadrado. E se eu estou declarando um valor abaixo do preço de mercado na locação, possivelmente eu vou receber uma cartinha lá do fisco. Olha, por que que o valor de mercado aqui é 100 e tu está fazendo a 50, né? A gente vai poder chegar nesse momento em razão da compartilhamento de todos esses dados, né? A questão de compra e venda de imobiliária, né? Se eu vender abaixo do valor de mercado,
eu vou ter que, talvez, no direito tributário, vou ter que demonstrar por que que eu vendi abaixo do valor de mercado. Ah, o meu imóvel estava 2, 3, 4, 5 anos à venda, eu estava tendo custos com condomínio, IPTU, manutenção, e aí eu quis vender, senão só custos, né? Mas tem que ser capaz de demonstrar que ao longo do tempo eu estava vendendo. E aí, nas discussões, nas provocações da Daniela, se a gente vai ter discussões, eu não sei, a gente vai estar criando novas jurisprudências, novas decisões, seja administrativas, judiciais. Como é que o judiciário, o ente administrativo vai se comportar? Ele vai aceitar a minha, os meus argumentos, a minha defesa, demonstrando que eu realmente negociei abaixo do valor do mercado por causa dessas condições? E não vai me cobrar o tributo incidente sobre o valor do mercado, ou ele vai dizer, olha, ok, entre vocês particulares, eu entendo que o negócio financeiro foi esse, mas para fins de base de cálculo tributária, conforme está na lei, eu vou cobrar o valor de mercado. A gente vai poder ainda ter algumas discussões E que só o tempo. a gente já tem impostos que são dessa forma, né? Tu pode estipular ali qual é o teu valor de venda na matrícula, mas o ITBI ele vai incidir sobre o valor estipulado pelo município. Exatamente, exatamente. O Acho que ITBI por aí. Eu não, o eu acho que é por aí, acho que a gente vai seguir. O ITBI é um exemplo bom porque tem vários temas julgados pelo STF e pelo STJ, que né, a questão das integralização do capital, né, com bens imóveis, aí a base de cálculo, se o imóvel, vamos lá, quando eu nesse tema que a Daniela falou, né, do ITBI, se eu tenho um imóvel e quero integralizar num capital social de uma empresa, e o capital da empresa é, por exemplo, sei lá, 1.000, né? E o imóvel vale 1.500, e eu integralizar o imóvel, a tendência é de cobrar sobre a diferença da avaliação o ITBI. É a tendência, mas tem N discussões sobre essa questão, que eu acho que vai permanecer, né? E entrando nessas questões aí de IAs, e depois eu retorno nos envolvidos, as empresas também, as próprias, a legislação que veio esse ano aí também vai impactar na questão dos planejamentos sucessórios em relação do imposto sobre doação e causa-mortes, né? Teve alguns pontos. A gente sabe aqui no estado do Rio Grande do Sul, o nosso estado é um estado que fiscaliza essas operações, né, principalmente em questões societárias, com transferência de cotas entre pais e filhos, enfim, enfim, é a sucessão, né, e busca sempre aumentar, como a Daniela falou, a base de cálculo, justamente para aumentar o valor do ITCMD incidente. E como o imposto de doação aqui no Rio Grande do Sul ainda é baixo, né, entre aspas, né, a tendência é que ele aumente, até porque já há uma regulamentação que permite esse aumento. Então, a tendência é que para 2027 a gente tenha um aumento nessa questão. Tanto que atualmente as movimentações de sucessão, de aspectos sucessórios são bem grandes, né? Bem grandes, né? E voltando lá para as questões empresárias, né, do empresário que está tocando sua empresa no dia a dia, né, com setor de compras, vendas, jurídicos, né, tem que andar lá pelo RH, né, as questões que a Priscila falou, se toma crédito do plano de saúde, né, que se vai poder tomar crédito CBS, IBS, né, do plano de saúde que fornece para os funcionários ou demais benefícios, né, as questões logísticas, né, também que a gente já falou. Enfim, Filipe, Daniela e Priscila, a, nós estamos aí num momento onde o empresário está acostumado há mais de 60 anos, eu vi ali num slide, a um sistema tributário complexo, né, de tributo sobre tributo,
a promessa de um novo sistema tributário com tributo por fora, né? Que um IVA, né? Como se comentou aqui, é adotado por praticamente todos os países, Brasil e mais um país que não tinha um imposto de valor agregado, né? Mas que a gente vai ter um período ali de purgatório aí para se acostumar e ter todas essas dores aí da administração. E, de novo, falando de reforma tributária, reforma de consumo. E nesse meio tempo, temos reforma da renda, né? E tem a reforma do planejamento sucessório. E nisso a gente vai ter que ir dirigindo a empresa, dirigindo a vida empresarial e auxiliando todo mundo aí para fazer bons negócios ou negócios mais próximos do assertivo possível, evitando qualquer contratempo aí com as fiscalizações. Mas que bom, que incrível essa hora e pouco, 12 horas e 10 que a gente está conversando, abriu, apresentou, na verdade, um mundo que a gente tem que aprofundar muito mais. Eu, acompanhando um pouquinho o conceito socrático, eu entendi de não ter entendido, eu sei de não saber, porque realmente essa simplificação não parece tão simples. Eu tenho umas perguntas, eu tenho umas dúvidas, uma das quais era ligado ao que falou no começo a Priscila, ou seja, que o regime tributário me parece quase bailarino, né? Um dia é assim, outro dia pode ser diferente. Isso talvez é uma das coisas, uma das tantas perguntas e dúvidas que permaneceu comigo. Mas dizemos assim, que a mensagem que me deu, que me passou, ainda mais esse nosso encontro, esse nosso aprofundamento inicial, é o que também foi levado pela RS Contabilidade, ou seja, o risco de não se preparar. Senhores, essa é a pergunta e o lema, o risco de não se preparar, ponto, ponto, ponto. Então, temos que realmente nos preocupar para entender, porque realmente o purgatório, depois do purgatório, se feito bem, vem no paraíso. Mas se feito bem, né? Porque senão você retrocede para o inferno. Então, realmente, eu agradeço muito. Com certeza vamos ter outros momentos de aprofundamento, além de a gente colocar à disposição esse webinar, tanto no nosso site, quanto nos próximos dias também no nosso canal YouTube. Tanto a RS quanto a DSF estão com certeza à disposição de braços abertos para receber todo mundo que queira aprofundar e que queira, na verdade, contratar também estudos mais detalhados e mais focados no nicho onde cada um de nós trabalha. Eu diria que, para concluir, já que não temos perguntas, não, mas eu com certeza todo mundo deve ter um monte de perguntas, mas não vai fazer. Vamos terminar com 30 segundos finais de cada um de vocês para concluir, encerrar esse super interessante e realmente técnico. Foi um webinar muito importante, muito robusto. Io realmente grazie mille desde o começo antes de encerrar depois oficialmente, mas já aproveita esse espaço. Grazie mille Priscila, Daniela, Leandro, e cumprimenti, parabéns. Por favor. Eu sei que é um tema muito difícil e eu já imaginava que não teriam dúvidas pontuais, porque realmente para algumas pessoas pode ter sido a primeira vez que ouviu falar assim, né, tão a mais aprofundado sobre reforma. E trazendo esse ponto que tu comentou, Felipe, de qual é o risco de não se preparar, é simplesmente a empresa não seguir em frente, porque vai ter um aumento sim da carga tributária, a gente sabe, e já é visivelmente que vai ter um aumento, e se as empresas não se prepararem, pode ser que não vão sobreviver. E a gente sabe que o nosso estado não tá legal, né? O índice de endividamento tá grande. Então, pelo fato de não poder mais, de repente, futuramente parcelar os seus impostos, não poder dar aquela prorrogadinha, deixar vencer, isso aí preocupa muito. Então, acredito que é o momento das empresas terem essa visão, porque a gente precisa salvar o nosso estado, que é o que mais me preocupa, né? Então, e eu deixo aqui o meu contato também da Daniela e fico totalmente à disposição, junto à Câmara, para a gente tirar dúvidas, bater um papinho aí, enfim, a RS está 100% à disposição de todos. Filipe,
Muito obrigado pela oportunidade, pela Câmara Italiana. Daniela e Priscila, muito obrigado também por compartilhar as experiências nesse tempo hoje de manhã. E como o Felipe falou e tu falaste também, eu penso que vão ter empresas que vão arrastar, né? E vão ter empresas que vão ser arrastadas. A gente não pode orientar os nossos clientes para que sejam arrastados. Então, o nosso empresário ele tem que buscar informações da reforma tributária, dessas novidades, e tem que ver qual o impacto que está da porta para dentro, para poder renegociar da porta para fora sobre as penas, justamente, né, como tu falaste, Priscila, de ter maiores desafios, maiores dificuldades aí no negócio dia a dia. Não dá para só ligar para o pessoal da contabilidade no final do mês e perguntar quanto é que eu vou pagar de CBS e quanto é que eu vou pagar de IBS. A responsabilidade ali é de todas as partes envolvidas no negócio da empresa, com certeza. Então, para fechar, obrigada, pessoal, pela oportunidade. Eu sei que o assunto ele é bem complexo. A gente tem uma frase que a gente muito fala, que quem se prepara sai na frente. E em que contexto que a gente usa essa frase, né? O ano de 2026 é o ano de arrumar casa. Então, o momento agora não é o de se apavorar, mas é o de dar a devida atenção que o assunto merece. Então, tá em tempo ainda para elaborar estratégias, para arrumar a casa, para arrumar a emissão de notas, para entrar em 2027 com tudo o mais organizado possível, né, apropriando todos os créditos que forem possíveis, porque é só dessa forma que a gente vai poder ter um preço competitivo, que a gente vai poder manter uma margem boa. É só assim que as coisas vão seguir em frente. Então é isso, é não perder tempo e se antecipar para não ficar para trás depois. Grazie mille, realmente. Muito obrigado a todos. Hoje tivemos também um público muito fiel, porque saíram duas pessoas só e a gente extrapolou quase 15 minutos. Grazie mille, até a próxima Grazie mille. e a prestissimo. E a Câmara de Comércio, como vocês já sabem, está com a Casa Nova já há 2 meses. Quem ainda não veio para cá está bem convidado e quem já veio pode voltar várias outras vezes. Até logo, signori. Maravilha. Tchau, Grazie, tchau. buongiorno. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci.